Bom dia, empreendedores e empreendedoras do Brasil. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez no webinar Serasa Apresenta. A gente vai trazer conteúdos, tem um compromisso de trazer conteúdos super significantes para o dia a dia de vocês. E hoje não é diferente. A gente vai discutir aqui a importância das redes sociais e do planejamento digital para as PMEs. Como vocês podem tirar mais proveito disso? Recentemente, a gente fez uma pesquisa que trouxe uma perspectiva super interessante. A questão das redes sociais e a prospecção e a necessidade de se engajar com os clientes já é a preocupação número 3 nas SMEs do Brasil. Para discutir esse tema super importante, estou muito feliz de ter convidados super especiais aqui comigo hoje e vão se apresentar, dizer o que fazem e como vão contribuir nessa conversa. Vou chamar primeiro aqui Arthur, por favor. Pessoal, primeiro, muito obrigado pelo convite, Kleber, todo o time, Serasa. Eu sou Arthur Viana, eu sou diretor de novos negócios com foco em pequenas e médias empresas na Blip. A Blip hoje é a maior parceira da Meta na América Latina e nós temos uma plataforma para a construção de experiências conversacionais, né, unindo o melhor da automação, do chatbot, da inteligência artificial, criando experiências conversacionais que realmente encantam o seu cliente e te colocam numa posição de negócio muito privilegiada, né? A gente acredita que a experiência do cliente vai se tornar o principal diferencial competitivo das empresas e a nossa missão é ajudá-las a criar esse tipo de arcabouço. Super bacana. Bruno. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite, Kleber, time Serasa. Eu sou o Bruno, eu lidero hoje a nossa divisão de pequenas e médias empresas em vendas no TikTok Brasil. Nosso objetivo está muito alinhado aqui, como que a gente ajuda pequenos e médios empreendedores a crescerem, a participarem, a estarem na plataforma, a produzirem conteúdo humanizado, produzirem conteúdo que converte, que gera resultado, e ansioso para a gente ter essa conversa hoje. Super legal, Bruno. E uma parceria super importante para a Serasa Experian de muito tempo. Temos também a Aline do Sebrae aqui com a gente. Aline, por favor, poderia se apresentar? Obrigada, eu agradeço demais o convite, é sempre uma satisfação enorme estar com a Serasa, né, essa parceria que a gente está junto aí de mãos dadas desde 2021, ajudando, né, os empreendedores de pequenos negócios a se desenvolver e a fazer a gestão eficiente da empresa. Então, para quem não me conhece, eu sou a Aline Borges, sou consultora de pequenos negócios no Sebrae há mais de 20 anos. Sebrae é a entidade que tem a expertise de pegar na mão, né, do empresário de pequena empresa e ajudar a fazer a gestão, né, a ultrapassar aquela estatística dos 2 primeiros anos, que são fatídicos, e muitas empresas, né, caem aí nas taxas de mortalidade, nos índices de mortalidade. Então, Sebrae é a entidade que ajuda a ultrapassar aí e a trabalhar esses desafios da gestão da empresa. Tá? Então, contem com a gente. Super bacana. Como vem, temos com convidados super especiais hoje aqui. Eu tenho certeza, e fiquem ligados com a gente aí, que a gente vai ter muita coisa interessante para discutir com vocês. Pessoal, as redes sociais são uma necessidade. Saiu uma recente pesquisa da Nuvem Shop que mais de 1 milhão de vendas foram feitas para as PMEs através das redes sociais. Mas tem muitas redes sociais. Tem muitos segmentos. Eu tenho certeza que aí do outro lado tem empresas de diversos tamanhos que vendem diferentes produtos. Então vamos começar com uma pergunta bem simples. Vamos começar aí, Bruno. Como é que eu escolho, em que rede social, como é que eu faço essa decisão estratégica de que rede social utilizar e quando? Acho que essa é a pergunta de milhões para todo mundo, né? Onde que a gente coloca esforço? Eu geralmente converso muito e eu falo com os nossos clientes, com os nossos parceiros, sobre pensar sempre em 3 pilares. O primeiro de todos é conhecer o seu público. Qual o conteúdo que o seu público quer consumir, que tipo de conteúdo, onde que ele realmente está, qual é a plataforma que ele mais utiliza. Esse tem que ser o princípio básico para a gente fazer essa seleção. Segundo ponto, eu preciso avaliar o quanto que eu consigo colocar de esforço. A gente sempre fala sobre a importância de rede social em cima de uma ótica de consistência. Então, onde que eu consigo colocar esforço, onde que eu consigo, de fato, ser consistente, produzir conteúdo, estar sempre produzindo conteúdo, estar sempre presente. E o terceiro ponto é qual o objetivo do meu negócio? Eu quero vender, eu quero fazer uma construção de marca, eu quero lançar um produto. Isso vai também ajudar a identificar quais são as redes que, de fato, vão fazer sentido naquele momento. A gente tem hoje plataformas de social que ajudam muito nesse processo de humanização. A gente tem plataformas de social que ajudam muito a converter, a trabalhar aquela venda de last click que a gente fala sempre no modelo de atribuição. Então, entendendo o objetivo, entendendo o seu público, entendendo também o quanto de esforço você consegue colocar para produzir conteúdo,
você consegue identificar melhor onde você tem que estar e por onde você começa. Você trouxe um tema interessante que eu queria ir um pouquinho mais a fundo. Não é só vender, muitas vezes, na rede social. Você trouxe 2 temas interessantes. Um tema que é a parte da construção da marca, né? Como é que você planeja também a construção da marca, como é que você planeja a venda, e tão importante quanto, a gente falou aqui de relacionamento, então a pergunta vai para o Arthur, como é que você mantém esse relacionamento, como é que você melhora esse atendimento e como é que você constrói essa fidelização junto com vocês. Arthur, por favor. Eu acho que, pegando um pouco do gancho do Bruno, assim, a rede social, ela serve para te dar alcance, né? E com alcance você consegue engajar seu público, você consegue expor sua marca, você consegue naturalmente falar das dores que você resolve e naturalmente construir uma oferta. Em muitos casos, a sua lógica de venda, às vezes ela é 100% transacional. Estamos usando o próprio TikTok Shop que a gente estava comentando mais cedo. Mas você tem muito modelo de negócio onde você tem a necessidade de criar uma conversa com o cliente. Né? E quando você tem essa necessidade de criar uma conversa no cliente, seja para fornecer um atendimento, seja para finalizar uma venda que precisa ainda de algum toque humano, a gente sai um pouco da esfera redes sociais e a gente entra no canal. E para você escolher em qual canal que você quer estar, na verdade não é uma escolha sua, é uma escolha do seu cliente. Perfeito. Você tem que estar no canal que o seu cliente quer estar. Yes. E naturalmente hoje, né, o fenômeno WhatsApp no Brasil, né, nosso CEO Roberto Costa fala muito do efeito WhatsApp no Brasil, que é realmente um fenômeno no mundo. Assim, curiosidade interessante. Ano passado foi a primeira vez que a Meta fez o seu evento anual de anúncio de novidades para Business Messaging, que é o Meta Conversations, fora dos Estados Unidos. Olha só. E eles fizeram no Brasil. O Mark Zuckerberg até gravou um vídeo no evento explicando por que foi o Brasil a escolha do evento. E ele fala que o Brasil é o exemplo para o mundo de como fazer negócios no WhatsApp. Não só pela reflexão cultural que o brasileiro tem com o WhatsApp, né? Somos um povo muito conversado, somos um povo que tem traços de adoção digital rápida, a gente vê isso diante de N outras... Pix, por exemplo? Pix é um grande exemplo, o TikTok é um exemplo monstruoso de adoção no Brasil, o GPT, o Brasil é o 3º país que mais tem usuários usando o ChatGPT, eu vi essa notícia, acho que esses dias. E quando ele explicou desse fenômeno no Brasil e como que o Brasil é um espelho, ele trouxe até uns dados que são muito interessantes. Vou até compartilhar com vocês. Mas ele falou o seguinte: o Brasil, apesar de ser o 3º país com maior volume de usuários no WhatsApp, ficando atrás de Índia e Indonésia, o brasileiro é o heavy user do WhatsApp. Tá? Então, o brasileiro ele troca mais mensagens, tá? O brasileiro tem mais grupos, o brasileiro manda mais figurinha, o brasileiro manda 5 vezes mais áudio que o segundo lugar. E a melhor estatística de todas, o brasileiro é quem mais manda mensagens autodestrutivas. Que são aquelas mensagens que apagam. Uhum. Então, nessa dinâmica, o que o Mark Zuckerberg quis dizer é que, poxa, a adoção do brasileiro com o WhatsApp, tanto como ferramenta do dia a dia de comunicação, como ferramenta para fazer negócios, ter a conversa entre marca e cliente, ele se tornou o exemplo do mundo e ele acredita que o Brasil vai ser esse role model. Então, acho que quando a gente fala da presença digital, a gente fala naturalmente sobre, poxa, qual tipo de rede social vai te dar alcance, né? Vai te posicionar, onde você vai realmente publicar seu conteúdo, né? E qual rede social você quer usar para realmente ter um engajamento mais one-on-one e mais próximo. Rede social não, qual canal, né? Acho que o WhatsApp é muito mais um canal do que uma rede social. E as possibilidades são inúmeras quando você pensa no WhatsApp API, né? Então, se você é uma PME, provavelmente você já está atendendo seus clientes usando o WhatsApp Business, né? O WhatsApp Business tem cada vez mais novas funcionalidades. A gente está vendo hoje uma avalanche de pequenas soluções de IA também, ajudando a fazer essa primeira camada de atendimento, ajudando a fazer uma primeira camada de venda, de qualificação de leads. Então, assim, é um canal que tem inúmeras possibilidades e você, como uma pequena e média empresa, você pode usar tanto uma solução gratuita de entrada da Meta, como pensar em produtos um pouquinho mais sofisticados. Aqui na Blip a gente tem diversas soluções que a gente atende mais variados tipos de empresa. Mas, sem dúvida, é pensar no WhatsApp como a sua ferramenta de interação com o seu cliente.
Super bacana. Pessoal, a gente tem uma pesquisa que a gente fez recente também. A gente sempre gosta de trazer alguns dados, né, para poder discutir em cima de informação. Faz parte do nosso DNA como uma data tech importante para contribuir com o Brasil. 74% das PMEs já utilizam o WhatsApp para fazer negócio. É impressionante esse número, né? Mas falando um pouco aí de conteúdo que a gente estava discutindo, Aline, vou te trazer aqui agora, para você comentar do ponto de vista, você está muito próximo das pequenas e médias empresas, com o Sebrae faz um trabalho sensacional nesse sentido. Para estar nas redes sociais, ela entra, o microempreendedor, o pequeno, né, que está nos vendo ali, ele entra como uma pessoa física ou ele faz a separação da pessoa física e da pessoa jurídica nesses canais que a gente está trazendo aqui para discussão? Essa é uma dúvida recorrente, né? Porque o empresário de pequeno negócio, ele fala assim, a minha equipe é reduzida, né? Sou eu mal dou conta da minha rede social pessoal, né? Agora eu vou ter que gerir a rede social da empresa, eu tenho que fazer separado, eu tenho que fazer junto, né? O ideal é que se faça separado, assim como a gente orienta, né? A conta da empresa é a conta da pessoa, né? do dono, tem que ser separada, para você conseguir distinguir o que é gasto pessoal, o que é gasto da empresa. Da mesma forma é a rede social. Mas tem problema? Né? Não tenho braços para gerir, eu quero fazer uma só. Tem problema? Não. Mas tem algumas dicas. Né? Vamos lá. Se você vai usar mesma rede social para perfil profissional e perfil pessoal, primeira coisa, você tem que ter uma foto que condiza com o seu profissional. Você não pode botar uma foto lá de roupa de praia, né? Num perfil que você também usa aí para a empresa. Né? Segunda dica, uma mini bio clara ali, destaques organizados, então não tem problema você ter um destaque ali focado em, por exemplo, depoimentos de clientes, minhas soluções, e um destaque para o pessoal. Então fica fácil da pessoa que está entrando lá, ela conseguir identificar e ir direto no tema que ela está procurando, que ela quer saber. E a gente usa muito a regrinha do 70-30. Né? Se o perfil é o mesmo, 70% do que você vai postar é relacionado ao profissional. E os outros 30% que você vai postar relacionado ao pessoal, você vai fazer o link com o profissional. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu sou mãe e eu vou postar uma foto com meu filho. Tem problema? Não. Mas lá na legenda eu não vou colocar, um dia maravilhoso. Não, vou colocar, olha, me dividindo entre o trabalho e a maternidade. A maternidade me traz muito sobre empatia. Sempre vou fazer uma ligação com uma proposta de valor que agrega no profissional. Né? Então, a gente sempre orienta fazer dessa forma. Usar uma linguagem adequada ao profissional, né? E evitar, óbvio, temas polêmicos, né? Religião, política, futebol, né? Então, evitar também esses temas mais polêmicos. Super bacana, né? A gente vai entrar agora, a gente tentou identificar aqui um pouco, poxa vida, tem muitas redes sociais aqui. A gente comentou sobre a necessidade de entender o público, mas não da perspectiva de influenciar, mas onde o público está, como bem trouxe o Arthur. Mas a gente vai falar um pouco de conteúdo, que eu acho que também é uma parte relevante, pessoal, para identificar qual plataforma estar. Né? A gente vê, por exemplo, o TikTok se tornando viral com conteúdo de alegria, né? Trazendo o Instagram muitas vezes com marca, né? O LinkedIn um B2B um pouquinho mais direcionado. Né? Então, quando a gente fala de conteúdo, Bruno, que nos ajude a chegar a ter o alcance que o Arthur falou, porque a rede social é isso, como é que a gente tem esse alcance, a gente aumente a capilaridade, ajude as PMEs a fazer um negócio distante de onde eles estão localmente, mas como que a gente gera esse conteúdo, e esse conteúdo nos ajude a decidir qual melhor rede social estar? Eu acho que a Aline tocou num ponto muito importante hoje, que é principalmente quando a gente está falando sobre PMEs, que é a questão do braço, da gente, de fato, conseguir produzir esse conteúdo, como fazer. E sempre fica muito na dúvida sobre, caramba, como que eu faço uma superprodução, como que eu paro, como que eu, de fato, monto algo que vai ser incrível para postar. E uma coisa que a gente tem visto muito, principalmente lá no TikTok, é que, definitivamente, a autenticidade supera a perfeição. Perfeito. A gente não precisa ter um conteúdo perfeito, a gente precisa ter um conteúdo autêntico, a gente precisa ter um conteúdo que fale sobre o que a gente quer falar e que posicione o que a gente quer entregar enquanto mensagem da forma que o público quer receber aquele tipo de mensagem. Então, um ponto muito importante que a gente recomenda é, humanizar a marca. É importante hoje, nos dias atuais, que o público ele sinta conexão com a marca. Ele precisa entender que aquela marca ali possui pessoas que, de fato, se importa com ele,
que está no dia a dia, que está preocupado com as demandas. Segundo ponto, é a gente entender a diferença entre personalidade e linguagem dentro da plataforma. Hoje, a linguagem ela vai ser muito adaptada aos canais. Então, o TikTok hoje ele tem uma linguagem mais autêntica, ele tem uma linguagem mais homemade ali. A gente faz conteúdos que eles são mais simples, mas eles passam uma diversão, eles passam entretenimento, eles passam alguma mensagem final, mas a marca precisa ter personalidade própria. É importante que a pessoa que está recebendo aquele conteúdo entenda o que a marca quer passar e como a marca se posiciona. E, cara, a gente tem cases incríveis andando por aí. A gente sempre comenta alguns, cara, com a gente, sempre por favor, fala, por exemplo, acho que bacana. muita gente acompanha o Duolingo, por exemplo, nas redes sociais. É uma marca de personalidade que você sabe o que ele está fazendo, sabe como ele se comunica, e aquilo gera identificação com o público. Aquilo gera um entendimento, aquilo gera entretenimento. No TikTok, a gente sempre fala que quando o consumidor ele recebe um conteúdo, para ele parar e assistir, de fato, e se importar, ele precisa receber alguma coisa no final. Ele tem que ter alguma vantagem naquele momento. Essa vantagem ela pode ser um momento bom, um momento divertido, um momento que vai gerar ali um relaxamento durante o dia. Ele pode aprender alguma coisa. Então, a gente tem muito conteúdo de como fazer no TikTok, por exemplo. Mas o importante é, ao entregar o meu conteúdo, o que eu dei para o público? Qual o valor que aquele conteúdo gerou no final? Se a gente entender esse valor e entender que a produção constante, consistente de conteúdo vai superar qualquer perfeição que eu possa ter, você pode passar uma semana pensando no conteúdo. Uma semana estruturando. Muitas vezes o conteúdo que você fez ali na hora, com o que está acontecendo no seu dia a dia, é o que vai gerar resultado, porque ele entrega valor, porque ele entrega autenticidade, porque ele de fato gera alguma coisa para aquele consumidor, para aquela pessoa que está assistindo no final. Poxa, eu vou trazer aqui o Arthur e a Aline para essa conversa, porque você trouxe um tema de autenticidade, né? Mas ao mesmo tempo existem tendências que o pessoal tenta pegar carona, né? Os trends, né? Os famosos trends, aí quando você vê tá todo mundo indo naquela onda para tentar pegar um pedacinho daquela pizza, digamos. É o morango do amor, né? É o morango do amor. O morango do amor, né? Então, trazendo essa discussão, né? Pô, como é que eu trago autenticidade, que eu acho que está super importante essa tua fala, eu acho que o pessoal de casa vai se identificar com isso, porque quem busca na internet consegue identificar quem está o copycat, né? De quem realmente está fazendo uma coisa autêntica, mas não perca a oportunidade das tendências para tentar também estar lá. Então, como é que faz isso, né? Porque não parece simples. Arthur, por favor, Bruno, depois Arthur e a Aline. Eu vou só adicionar um dado, porque a gente fez uma pesquisa recente exatamente sobre trends. Hoje, 63% dos nossos cases de sucesso dentro do TikTok, eles começaram por uma trend. Então, ter essa agilidade, esse pensamento ágil de aproveitar as trends, gera resultado. Mas aí, de fato, tem esse ponto de como eu me diferencio a partir desse início de trend. Aí acho que eles conseguem acho que agora vamos pegar o Arthur e a Aline para tentar trazer essa discussão. Pessoal, isso aqui é uma conversa super de casa aqui também. A gente tem alguns pontos que a gente quer conversar, mas a gente vai conversando conforme o assunto vai surgindo aqui, tá, pessoal? Então, Arthur, às vezes a gente vai te colocar numa encrenca aqui para alguns temas mais complexos. Sem problema. Né? E a gente vai falar sobre. Vamos lá. Eu acho esse ponto, a hora que você comentou, eu até queria te fazer uma pergunta, até qual que é uma dica para você desenvolver essa autenticidade como empresa? Você começa por onde? E eu acho que a autenticidade é a palavra quando você fala em exposição de marca, né? As pessoas querem se conectar com a marca. E eu acho que num mundo onde cada vez mais você tem informação sobrando, o que está realmente conectando com as pessoas é a autenticidade. Para mim, um dos maiores cases de marcas autênticas é a Cazé TV. Né? E eles comunicam isso, eu acho super interessante. Eu virei consumidor da marca, mas eu acho que dá para você conciliar o fato de tentar pensar de maneira autêntica, tentar pensar na frente, mas, cara, os gênios copiam. Então, assim, aproveita a onda, sai na frente, faz semelhante, é a brincadeirinha do tal, é o morango do amor, cara. Não perca a oportunidade de cutucar uma trend colocando o seu tempero de autenticidade, do que é a sua marca. Né? E cara, e execução. Eu acho que eu gostei muito de uma palavra que você falou assim, a autenticidade é melhor do que a perfeição. E eu acho que, pensando em pequenas empresas, cara, o feito é melhor do que o perfeito. Então, cara, executa. Ah, mas eu não tô com a câmera
que tem a Só luz... um pouquinho. e não Teve vai um ficar... trend aí recente, faz primeiro, depois melhora, não teve? Teve um negócio. Então assim, acho que para PMEs esse mix da autenticidade, de não perder uma oportunidade de seguir numa trend e de estar se movimentando, né, de ter essa mentalidade de, cara, o feito é melhor que o perfeito, eu acho que é super importante nesse contexto, né? O que você acha? Sabe onde eu acho que, no geral, a gente erra muito nessa produção? Que é a ideia de que a gente vai agradar todo mundo. E eu acho que esse ponto da Cazé TV, do Duolingo, é uma coisa que, de fato, realmente leva a gente para esse caminho de tentar. Quando você define a sua personalidade, quando você define o que você quer falar e a forma como você quer falar, você vai e faz. Porque você vai agradar um público. Se você entendeu quem é o seu público, se você entendeu o que esse público quer, a sua linguagem vai fazer sentido, ela tem que fazer sentido. Quando a gente está numa rede, e de fato a rede social, plataformas de entretenimento, são muito sobre alcance. Você vai alcançar gente que não vai gostar do seu conteúdo. E está tudo bem, faz parte. Você precisa também passar por isso para entender com quem falar, como falar. Então, define a personalidade. Quando a gente define a personalidade, a gente consegue navegar nesse mar de criatividade também e começar a pensar, ser criativo não é fazer o diferente do que você está acostumado necessariamente. É formas novas de fazer aquilo que você já sabe fazer. De se comunicar da forma que você já sabe se comunicar. Então, quando a gente entende isso, a gente, de fato, consegue começar a produzir conteúdo e começar a aparecer melhor. Legal, Bruno. Aline, agora ficou para você Ficou, encapsular tudo. depois disso tudo aí, sobrou alguma coisa para mim? Sobrou, Brincadeira. A pergunta para ti é a seguinte, vamos tentar ir nessa linha. A gente trouxe aqui que é importante a autenticidade, mas também não pode perder os momentos da Trends. Isso significa o quê? Que para as PMEs que estão aí é importante fazer benchmarking. É importante olhar o que os concorrentes estão fazendo ou para onde o mercado está indo. Aí aquela pergunta de 5 milhões de dólares. Como é que você faz tudo isso sem perder a autenticidade e pegando as trends para poder surfar a onda? Bacana. Primeiro, eu quero dizer que eu adorei o feito é melhor que o perfeito, porque eu sempre usava o bom inimigo do ótimo. E agora eu já vou pegar essa que realmente é isso. Mas antes de responder a pergunta, Kleber, eu quero dar um exemplo do Morango do Amor. Perfeito. Tem uma cliente que nessa onda do Morango do Amor, e todo mundo que era da área da alimentação, fazendo Morango do Amor, e ela era da área do crochê. Ela tem uma empresa que faz bonequinhos de crochê e tal. E aí ela falou, por que o Morango do Amor não é para mim? Só porque eu não sou da área do alimento? Não, e eu vou fazer o Morango do Amor também. Só que ela fez tudo de frutas no crochê. E aí pegou, já que está na onda do Morango do Amor, eu tenho a laranja do amor, eu tenho a pera do amor. E ela super embarcou na onda e vendeu os produtos dela. Então, assim, é sobre isso, né? Não é querer agradar todo mundo e nem alcançar todo mundo. É surfar na onda e tirar dela o que pode vir de bom, né? Sempre vai vir alguma coisa de bom. Né? Sobre tendências, vamos lá. A pergunta que sempre cai para a gente, eu posso ir no meu concorrente? Eu tenho que olhar meu concorrente? Como é que eu faço, né? É bacana eu olhar para a concorrência? É bacana você olhar para a concorrência. Você deve olhar para a concorrência. É óbvio que de forma ética e legal. Óbvio. Né? Então, assim, vamos ter o bom senso. Como que você pode aí trabalhar o seu concorrente? Primeiro, escolhendo o seu concorrente. Não é qualquer concorrente que eu vou olhar. Não, tem que ser um concorrente que seja bom. Você não vai olhar um concorrente que está fazendo uma coisa que não condiz com os valores da sua empresa, né? Ou que não tem bons resultados. Não, você quer referências boas. Então, primeiro, escolha bem os concorrentes que você quer stalkear, digamos assim, né? De uma forma legal. Segundo, vá além do superficial, né? Não é só o que ele faz, o que ele vende, porque isso é informação pública. Isso está no site, nas redes sociais dele. Você pode ir lá e olhar isso. Não, vá além. Qual é o valor que ele entrega? Né? Qual é o diferencial que ele entrega? É a logística dele que é muito boa? É o produto dele que é muito bom? É o preço dele que é muito bom? Qual é o diferencial que ele entrega? E é isso que você tem que levar de bom para trabalhar na tua empresa, né? É o valor. O valor que ele entrega, será que eu estou entregando? Né? Ou será que eu estou entregando um valor diferente que talvez, né, se equipara ao valor que ele está entregando? Né? Então, é importante a gente olhar isso. E, às vezes, eu até sugiro para os meus clientes, compre do seu concorrente. Ok, boa tá? dica. Aline, mas eu vou comprar, eu vou, né, vou converter, vou ser uma conversão para o meu concorrente? Sim, porque quando você compra, você vai saber como é o atendimento dele, como é o relacionamento dele com o cliente, como é o pós-venda dele. E você só sabe isso quando você compra. Né? Então, sim, olhem os concorrentes. E mais, né, quando a gente tem uma
uma comunidade de concorrentes, um grupo de concorrentes, às vezes do mesmo setor ou não, a gente troca experiência, a gente troca tendências. Você sabe o que o outro está fazendo, né? E é isso, é todo mundo surfando aquela onda e todo mundo tirando o que tem de bom, né, naquela onda para cada uma das empresas. Então, acho que é por aí. Super bacana, pessoal. A gente aí começou falando um pouquinho, então, tem várias redes sociais. Como é que a gente vai selecionar em qual rede social estar? Daí trocamos um pouco de ideia de conteúdo, como planejar esse conteúdo, a importância da autenticidade foi colocado aqui, a importância do alcance, super temas importantes. Agora a gente vai trazer um novo bloco aqui. Vamos partir de uma questão mais técnica. A gente já sabe qual rede social, a gente está conseguindo criar conteúdo, definir o público-alvo, o esforço, tudo que foi comentado aqui para os nossos especialistas. Agora a gente vai tentar tirar um proveito do relacionamento da tecnologia, porque uma vez alcançado esse cliente, pessoal, eu tenho que mantê-lo. Né? Mantê-lo a gente envolve como é que é o meu nível de serviço, como é que eu continuo agradando ele no tempo que a gente está junto, como é que eu faço advocacy, que é um termo muito utilizado hoje em redes sociais, né? Como é que eu faço esse conteúdo e esse relacionamento virar uma comunidade, né? Que é isso que acaba trazendo a diferença. Então, Arthur, como é que a tecnologia aí, em termos de relacionamento, pode nos ajudar a ser constante? Porque você falou uma palavra importante aí, que é a constância. Como é que isso se dá na prática, Arthur? Legal. Eu acho que o importante ter dimensão que o seu cliente ele tem uma expectativa. Né? Ele tem uma expectativa de ser atendido, ele tem uma expectativa de receber o produto, ele tem a expectativa de ser encantado pela sua marca. E aí eu acho que quando a gente transpõe isso para como que o negócio funciona, parte do que eu falo muito com meus clientes hoje primeiro ponto, você precisa entender quais são os marcos que você tem na jornada do cliente. Quando a gente fala de relacionamento com o cliente, você tem diferentes pontos de relacionamento. Na jornada. Né? E eu acho que assim, a boa prática que eu vejo os meus clientes fazendo é sempre, cara, deixa eu imaginar o que é essa jornada e aí em quais pontos da jornada eu quero realmente estar mais próximo no relacionamento. E aí eu vou te dar um exemplo. Digamos que você vende um curso, tá? Vende um curso de botânica. Ok. Tá? E você quer garantir que o seu cliente, assim que ele compra o curso, ele já receba o acesso, ele entre no conteúdo o mais rápido possível. Né? Eu acho que hoje você tem que ter essa preocupação não é só vender o produto, mas o meu cliente está consumindo bem o meu produto, ele ficou satisfeito com o meu produto. Claro. Então, esse exemplo da venda de curso, o que você pode pensar assim, poxa, eu quero garantir então que esse meu cliente, assim que ele assinar, assim que ele passar o cartão de crédito, ele vai receber direto um link no WhatsApp com o endereço do curso para ele já acessar, porque quanto mais rápido ele acessa o curso, mais ele está engajado, menor é a minha taxa de evasão, porque hoje, na maioria das plataformas, se você vende curso, você tem um período de 30 dias que você pode, né, pedir o dinheiro de volta, e muitas vezes você tem aquele usuário que compra no impulso, e se ele compra no impulso e você não realmente entrega o produto para ele, não mostra que o produto realmente tem vantagem, você quebra um pouco o relacionamento. E aí você tem a chance, por exemplo, de você ter um cliente pedindo estorno. Né? Você tem um cliente que fica um pouco perdido. Pô, não recebi o link, está no e-mail. E aí ele já desengaja. Né? A gente tem que lembrar que o nosso cliente, cara, ele está sendo bombardeado de informações de tudo quanto é lado. Total. Né? Para além dos concorrentes que estão, né, atrapalhando a cabeça do seu cliente, a gente está num ambiente onde as pessoas estão sendo bombardeadas por informação a todo lado. Então, acho que você entender em quais pontos da jornada do meu cliente eu quero ter esse contato mais próximo, eu quero ter essa consistência, e você setar essa expectativa com o cliente, né? Então, assim, olha, assim que você comprar meu produto, tá aqui o número de WhatsApp oficial da nossa marca, onde você pode tirar dúvida, a gente tem uma estrutura de pós-venda, né? Ou então, poxa, tá aqui no WhatsApp qual que é a nossa base de conhecimento, então aqui você pode fazer qualquer pergunta, porque tem uma IA que está pronta para te responder. Né? Então, acho que essa consistência de quais pontos de contato fazer, ela é uma reflexão de, poxa, se eu olho a jornada do meu cliente, qual que é o momento que vai ter mais impacto para eu fazer esse toque? É assim que ele compra? É no momento antes da compra? É 30 dias depois da compra? Perfeito. E eu vou disparar um WhatsApp para ele falando assim, cara, me dá um NPS de 0 a 10, o que você achou do meu produto? E se ele der uma nota baixa, eu dou um cupom para ele comprar outra coisa, então eu tento reverter essa objeção de alguma maneira.
né? Ou então se ele dá uma nota alta, eu falo, poxa, você tem algum cliente para me indicar? Então acho que a consistência de como você quer se relacionar com o seu cliente, ela tem que partir da premissa de qual que é a jornada do meu cliente, quais pontos que eu quero reforçar. Perfeito. 2 temas aqui que você trouxe que são fantásticos para a gente continuar o bate-papo, porque eu vou trazer o Bruno para conversar. Um é o NPS, né, que você hoje é cada vez mais importante, é outra jornada, por isso que o tema de tecnologia é tão importante. Porque se você tem um bom conteúdo, que o cara inspira, e o cara chama atenção, mas depois não consegue entregar aquilo que ele promete, não vai adiantar muito e não vai chegar onde quer. Então, olhar a jornada, foi muito bem comentado aqui, para garantir a entrega e que a percepção do cliente final seja atendida pela expectativa criada, é de suma importância. A tecnologia pode nos auxiliar nesse sentido. Bruno, você pode comentar um pouquinho? Sim, claro. Eu acho que hoje, principalmente toda essa gestão de expectativa, a gente está no mundo digitalizado, a gente não consegue fugir disso. A forma como eu crio a expectativa, a forma como eu, de fato, estou ali presente com aquele usuário, está totalmente ligado às nossas plataformas, às mídias sociais, às plataformas de entretenimento em que você está. Eu gosto muito dessa conversa, porque a conversa sobre análise de concorrente, especificamente, ela é muito importante quando a gente vai para o mundo do digital. Perfeito. Porque quando você vai para o meio digital, você começa a entender que o seu concorrente ele não necessariamente é só a pessoa que está diretamente concorrendo com a venda de um produto igual ao seu, por exemplo. A concorrência em digital é sobre atenção, é sobre tempo. Excepcional. Porque hoje, o dinheiro que esse usuário ele vai gastar para comprar o chocolate é o mesmo dinheiro que ele vai gastar para fazer um passeio, por exemplo. O que vai chamar primeiro a atenção dele? O que vai conquistar primeiro ele? Com quem ele vai se identificar primeiro enquanto consumidor marca? Então, esse entendimento da jornada completa hoje no digital é muito importante para que a gente consiga montar, de fato, a nossa estratégia, desde tudo que a gente vai entregar, mas também como que a gente gera essa expectativa antes, como a gente chama a atenção desse consumidor, como que a gente traz ele para perto da gente. Isso é o que vai definir o sucesso de uma marca. Conseguir fazer essa movimentação de capturar a atenção no meio de uma Times Square que está ali na sua mão o dia inteiro, para você, de fato, chamar esse usuário, fazer ele prestar atenção em você, te identificar enquanto marca, te identificar enquanto uma empresa potencial para ele virar um consumidor posteriormente, é o que vai gerar resultado. Aí a gente entra numa conversa sobre frequência de postagem, como que a gente se Já vamos chegar lá. Já vamos chegar lá. E aí, mas é isso. Hoje, como que eu uso essas plataformas digitais, não só para garantir a minha entrega de qualidade, muito importante, mas também para gerenciar a expectativa e conseguir, de fato, conquistar a atenção desse usuário. E essa questão, Aline, que eu vou te trazer, sempre as perguntas mais difíceis, aí a gente vai aumentando ela aqui, porque a gente vai lembrando aqui, né? Tem uma vez eu vou querer sentar ali. Tem uma pesquisa do BCG que traz esse sentido. Antigamente, a gente fazia a segmentação, mulher, 40 anos e da geografia e tal. Mudou isso. Né? Além disso, tem que saber qual o comportamento. Essa mulher de 40 anos que vai para a ginástica é uma, a que gosta de fazer, usa bicicleta para trabalhar é outra, que vai tocar guitarra à noite num barzinho é outra. Né? Então, o comportamento está muito atrelado a essa discussão nossa, não só mais a segmentação pura e simples, como era feita antigamente. Trouxe muita complexidade. Mas hoje a gente tem, graças a Deus, tecnologia. É a primeira vez, eu vou entrar no tema de personalização, ou hiperpersonalização. É a primeira vez que a gente consegue ter uma grande massa de dados e a tecnologia, que é a IA, nos permite atingir essas hiperpersonalizações. Como é que você vê isso? Como é que o Sebrae está atento a isso? Como é que o PME pode tirar proveito disso, Aline? Falando do PME, a gente trabalha muito persona, né? A persona, acho que assim, antes de postar, antes de conteúdo, antes de canal, você tem que saber a tua persona, né? O que é a persona? É a representação do seu cliente ideal. Perfeito. Né? Então, o que é? O que você precisa analisar? É comportamento, motivação, necessidades, desejos, né? Não é mais aquela persona que a gente falava assim, a idade, faixa etária, né? A localização dele e se era homem ou mulher. Não é mais isso. Né? Hoje a gente tem homens e mulheres com necessidades iguais e faixas etárias diferentes, com as mesmas motivações e desejos. Então, a gente precisa realmente pegar toda essa massa de dados que a gente tem. E, graças a Deus, temos tecnologia e ferramentas para nos ajudar a interpretar esses dados e fazer isso virar aí indicadores para a gente ter uma
um caminho para trilhar essa jornada de uma melhor forma, de criar uma régua de relacionamento com esse cliente da melhor forma. Então, conhecer a sua persona, né? Identificar quem é a sua persona. Ah, Aline, como que eu faço isso? Né? Primeiro, conversando com o seu cliente. Primeira coisa, né? Olha, por que você veio? Por que você veio para a minha empresa? O que eu te entrego que é um diferencial para você, que você não foi buscar em outro mercado? Entender, externalizar isso para o cliente é muito bacana, porque demonstra que você tem confiança no que você faz, você não está se escondendo atrás de um muro e falando para o cliente, vem só para mim. Não, assim, ó, você tem um mar, e por que você... Né, o que eu te entrego tão de bom? Né? E replicar isso em massa, isso é muito bom. Segundo, pesquisa. Realizar pesquisa com o cliente. Tem gente que tem medo de falar com o cliente, não pode ter medo de falar com o cliente. É perguntar, é realizar pesquisa. Meu preço é legal para você, a minha entrega foi boa, foi rápida, o produto chegou como você queria, estava bem embalado, né? Chegou 100%. Então, realize pesquisa com seus clientes. Né? Isso é extrema importância. E se você já é uma empresa mais estruturada, que tem aí um CRM, né? Ou via sistema, ou via... A gente fala CRM, parece que é um mundo um monstro, né? É verdade, vou explicar, então, o que é o CRM aí. Então, CRM nada mais a gente fala que é um sistema de relacionamento com o cliente, mas que não precisa ser um sistema, pode ser uma planilha Excel. Né? É o quê? É você ter o histórico de consumo daquele cliente, né? Então, você saber, por exemplo, que a Aline... Isso, olha, eu vou dar um exemplo muito, muito legal que aconteceu comigo. Né? Na pandemia, Sebrae fez uma campanha compre do pequeno, compre do local, que era para a gente, né, fortalecer ali aquele ambiente do bairro, né, e não deixar as pequenas empresas morrerem. E aí, eu tinha uma farmácia pequena de bairro, e eu comecei a comprar dessa farmácia e tal... E eu tomo um remédio de uso contínuo todos os dias. E fui lá e comprei, acho que 2 caixas do remédio, dava para 2 meses. E aí, depois de 2 meses, a farmácia me mandou um SMS, não foi um WhatsApp, foi um SMS, dizendo, Aline, a sua última compra do seu remédio contínuo vai vencer, tal. Você já não quer comprar mais? Isso é um CRM, gente. Fantástico exemplo. Essa farmácia não tinha sistema. Ele tinha no caderno anotado que a Aline consumia um produto todos os meses e que ela tinha feito uma compra no dia tal para 2 meses. Ou seja, daqui a 2 meses o remédio da Aline ia acabar. E ela ia precisar de comprar de novo. Então, em vez de eu deixar ela escolher onde ela iria comprar, ele já me ofereceu, se antecipou e falou, Aline, quer? Eu levo para você. Entendeu? Então, isso é um CRM. É saber o histórico de consumo do teu cliente, saber se antecipar. Né? Antes dele ter a vontade de procurar, você ter a boa disponibilidade, a proatividade de indicar para ele o que ele precisa. Né? Eu falo assim, você precisa disso. E ele concordar, falar, realmente eu preciso. Nossa, que legal. Né, a empresa lembrou de mim, eu teve essa atenção. Isso é um CRM. Excepcional. Vou pegar agora o Bruno e o Arthur. Pode? Pode não, deve, né? Tem uma lógica de CRM que eu vejo que as pessoas também... perdem a oportunidade, que é o seguinte, esse exemplo é um exemplo perfeito do o quanto você consegue reduzir seu custo de aquisição de cliente se você vender para um cliente que já comprou antes. Excelente. A gente hoje fica tão, às vezes, com a mentalidade, cara, preciso vender, e aí se eu preciso vender, preciso fazer anúncio, preciso subir campanha, mas cara... Olha para sua base de cliente, vende mais para um cliente que já comprou antes, mantenha esse relacionamento. E o CRM ele é fundamental nisso. Esse exemplo que você deu é perfeito e que é o básico muito bem feito e que é mais eficiente de você executar. Então, acho que essa matemática que eu vejo as pessoas vejo as pessoas perdendo essa oportunidade. Arthur, só antes dela comentar, só para o pessoal, isso é extremamente importante, os comentários aqui, eu acho que vão ser muito úteis para vocês que estão nos assistindo. Estatísticas aqui e pesquisas nossas, é muito, muito mais barato vender para um cliente que já é cliente do que conquistar um novo cliente. 70%, que é o índice de energia, de esforço para você conquistar um novo cliente do que você vender para sua base. Perfeito. Olha, a gente trouxe esses dados, a gente tem sempre essa discussão aqui, como é importante você... E hoje a gente consegue fazer isso, pessoal, que a gente está falando de coisas que parece que só para empresas grandes, CRM, não, mas vamos tentar trazer isso, que não é verdade. A tecnologia hoje está mais barata, tem coisas free. Eu queria pegar o momento e também para os nossos convidados, principalmente o Bruno e o Arthur, trazer, poxa, como o TikTok pode ajudar as PMEs?
quais são as tendências que o TikTok tá. Tem gente que vende, depois tem que entregar. Estou sabendo que tem o TikTok Shop aí que pode ajudar desde o início. E o Arthur depois, como é que o WhatsApp pode auxiliar nesse CRM ou no próprio automatização dos processos para ter um bom NPS, um bom engajamento? Vamos entrar naquele momento agora com nossos pessoas, dicas práticas e aí fazer um pouquinho de jabá, como o TikTok, né? E a Blip pode ajudar os nossos PMEs a chegar do outro lado. Legal, vamos lá. Acho que tem 2 pontos aqui, um também fazendo uma complementação, especialmente ao que a Aline falou sobre a criação de persona também, porque quando a gente olha TikTok hoje, a gente está falando muito sobre o comportamento do consumidor e como que eu atingo esse consumidor. Tem um ponto importante sobre a definição, e aí, até Aline, se você quiser corroborar ou complementar depois, existe um erro muito comum, que é quando a gente, por exemplo, eu sou uma empresa que vende chocolate. Quando eu vou tentar buscar um público, quando eu vou tentar falar com o meu público, o meu primeiro anseio é buscar pessoas que gostam de chocolate, por exemplo. E não é assim que uma estrutura de segmentação em rede social funciona. Não é assim que funciona em mídia digital. Porque a pessoa, ela não é um consumidor naquele momento. Ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa que gosta de surfar, ela é uma pessoa que gosta de ouvir música, ela é uma pessoa que gosta de ver alguma série. Então, quando a gente está falando sobre persona, é muito sobre isso, sobre entender de fato quem é aquela pessoa, além de ser um consumidor. E aí entram as soluções que a gente tem dentro das plataformas. Perfeito. O TikTok hoje, a gente tem, desde soluções de anúncio, a gente tem o TikTok Shop, que eu acho que todo mundo já deve estar ouvindo falar. Então, a gente tem uma estrutura de e-commerce hoje dentro do TikTok. A ideia dessa estrutura é que a gente consiga fazer todo aquele ciclo de compra dentro da plataforma. Então, desde o momento de descoberta até o momento de interação, até o momento de finalização de compra, o usuário ele vai conseguir fazer tudo aquilo com poucos cliques dentro da plataforma. Excelente. Então, o TikTok Shop hoje tem um gateway de pagamento integrado, a gente tem integração com estrutura de logística também para fazer essas entregas, integração com o correio, a gente consegue fazer todo esse ciclo, mas, ao mesmo tempo, a gente entra no lugar de, beleza, como que eu conquisto esse público e como que eu interajo? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o nosso público. Parece fantástico, isso é muito caro. Não, é muito a PME consegue? Consegue. Hoje, o TikTok Shop ele funciona em cima de uma lógica de take rate. Então, você vai pagar em cima do que você vende, basicamente. Excelente. Assim como funciona para qualquer outro e-commerce que, obviamente, o público que trabalha com a parte de e-commerce está muito acostumado. Então, não tem nenhum custo, além, obviamente, dos custos de anúncio depois que a gente vai ter para conseguir amplificar esse produto, mas é algo que já funciona e já acontece em qualquer outra plataforma de e-commerce. E é fácil configurar? É muito fácil. Hoje a gente usa inteligência artificial para isso. Então, basicamente, o que a plataforma faz em uma das nossas soluções é a gente entende qual é o seu produto, entende qual é a categoria dele, entende quem é o seu público consumidor e automaticamente a plataforma já vai buscar hoje um possível consumidor para ele. Você não precisa se preocupar nem mais em montar essa persona, por exemplo. A gente vai fazer esse primeiro teste e depois a gente vai entregar dados. Quem é esse usuário? Quem foi esse usuário que comprou? O que ele gosta? O que ele faz? De onde ele é? Confirma essa pessoa ou não. Exatamente. A gente consegue fazer todos esses testes. Excelente. Que é o princípio básico da gente rodar em mídia digital, que é testar, só que sem demandar energia, de fato, do usuário e de vocês, enquanto, obviamente, anunciantes e vendedores dentro da plataforma. Super importante. E, Arthur, e aí, como é que a Blip pode ajudar a PME a chegar do outro lado, a vender mais, a criar relacionamento, ou automatizar processo, né, que você pode estar comentando e auxiliando aí? Perfeito. Acho que quem conhece a Blip sabe que a gente nasceu num DNA muito enterprise. A gente nasceu vendendo para as grandes contas, né? A gente trabalha junto com vocês hoje aqui, inclusive. E a gente está lançando recentemente um novo produto cujo foco é especificamente para quem está dando os primeiros passos no WhatsApp. Fantástico. A gente está lançando ele num preço super competitivo de R$ 2,99 na mensalidade, onde a gente tem uma solução que você tem o seu WhatsApp oficial, você tem uma camada de inteligência artificial que você pode programar ela de uma maneira super tranquila, assim, bem como um prompt, né, para você dar o tom de voz de como que você quer que a inteligência artificial fale, quais são os assuntos, você pode colocar ali uma base de conhecimento, né? A ideia aqui é que o empreendedor que tem, né, a partir do momento que você disponibiliza um canal no WhatsApp e você começa a ter volume, você quer garantir que você atende rápido esse cliente, que você atende de uma boa maneira. Então, assim, a gente acredita que essa primeira camada de IA ela ajuda muito e você tem uma conexão com o atendimento humano para você dar sequência em atendimentos. Então, você tem essa capacidade. E o que a gente acabou embutindo também, foi legal você ter falado de CRM, porque essa é a segunda versão desse produto que a gente está... Essa é a segunda versão do produto, né? A gente lançou uma primeira versão no ano passado, a gente ficou 6 meses experimentando, e a gente viu que uma das necessidades que os clientes tinham
era, pô, beleza, eu tenho meu WhatsApp, tá chegando cliente, tá chegando contato, tá, mas como é que eu organizo esses contatos? Como é que eu sei que esse cara comprou e como é que eu posso chamar ele para comprar de novo? Então, a partir dessa dor que as empresas comentaram com a gente embutiu nesse módulo também um light CRM, né? Que é onde você consegue organizar contato, você tem ali uma estruturinha de Kanban, sabe? Ó, esse aqui é um contato iniciado, esse aqui é um cliente que comprou, esse aqui é um cliente que já comprou mais de 3 vezes. Então, a gente pensou em, poxa, quais são as capabilities que o empreendedor precisa para fazer um atendimento automatizado, rápido, com qualidade, né? Ter a gestão para você fazer manutenção dessa base de contatos e, naturalmente, né, uma última milha de analytics, né, que são os seus números. Você está atendendo rápido? Seu tempo médio de espera está bom? Né? Seu tempo médio de atendimento pode melhorar? Né? Você dispara NPS, como que esse NPS está aparecendo? Né? CSAT, que é a satisfação do cliente depois que ele terminou uma experiência. Então, a gente foi nessa linha. Então, garantir que o PME consegue atender rápido com uma camada de A, conseguir organizar seus contatos com Light CRM e conseguir olhar para os seus números e entender o que você tem que fazer para melhorar a experiência do seu cliente. Seja fazer uma configuração na IA, seja mudar alguma coisa no que você está ofertando, né? Então, ter realmente um feedback do cliente para você melhorar a sua estratégia. Tudo isso na bagatela de R$ 299 mensais. Pessoal, muita coisa interessante aqui. Eu só queria confirmar com vocês e, na verdade, informar para vocês, não é confirmar. Quem erra, erra ao vivo também aqui, né? Então, informar que a gente vai ter esse conteúdo gravado e disponibilizado nos canais aqui da Serasa Experience, porque ele é muito rico. Então, talvez valha a pena depois entrar com detalhe para pegar todas essas dicas que a gente está discutindo aqui e rever de volta, né? Nós vamos entrar agora num outro tema. Quer falar alguma coisa, Aline? Quero comentar, assim, isso tudo me chamou muito a atenção para automatização, né? Que a gente fala, o Bruno falou, né? Arthur falou, automatização de processo, muito legal. Só quero chamar a atenção para vocês não automatizarem o contato e o relacionamento. Né? A gente automatiza processo. O contato tem que ser humanizado. Então, tem problema já um chatbot? Não tem. Mas o contato tem que ser humanizado. Né? A qualquer momento ali, naquela experiência do cliente falando com um robozinho, tem que ter, pelo amor de Deus, algum momento que ele pode falar assim, opa, eu quero falar com alguém, e esse alguém esteja lá para atendê-lo, né? Então, assim, vamos automatizar processos, não vamos automatizar o contato e o relacionamento com o cliente. As ferramentas estão aí para nos ajudar, não para nos substituir. Você trouxe um tema importante, né? A gente falou aqui de automatização, a gente falou de tecnologia, e o que a gente pode ver com o IA ou com as tecnologias que estão evoluindo rapidamente, que a grande diferencial competitivo vai estar em conteúdo, vai estar no engajamento, vai estar na autenticidade, da experiência do cliente. Então, porque a tecnologia vai acabar virando commodity, certo? Arthur, você quer comentar alguma coisa, por favor? Não, eu adorei seu comentário. E eu costumo falar para meus clientes assim, esquece chatbot, esquece... Cara, o importante é você atender bem e rápido o seu cliente. Se o seu cliente quer respostas simples... Sim. E tem problema simples, cara, uma automação vai resolver. Seja um chatbot, seja um IA. E se o seu cliente precisa de informações mais densas e complexas, você tem a habilidade de ter o humano entrando na conversa. Eu estava num evento de IA, né? Estava comentando com vocês em off, eu estava num evento de IA ontem e eu fiz uma entrevista que me perguntaram assim, qual que é a principal tendência qual que é a principal tendência superestimada de IA, na sua opinião? Eu falei, cara, a principal tendência superestimada é que a IA vai substituir 100% o atendimento humano. Porque não vai. Não vai. Sempre vai ter algum componente na dinâmica da relação, seja para a discussão de um problema mais complexo, seja na discussão de um ponto mais sensível, que você vai ter ainda a necessidade do humano. As pessoas vão continuar tendo interações com humanos. E eu acho que a lógica de humanizar o seu contato com o cliente, entendendo como que você consegue juntar o que pode ser automatizado, qual que é o momento que você realmente entra na conversa, é super relevante para PMEs que estão dando seus primeiros passos no WhatsApp. Pessoal, vou fugir completamente aqui, vou fazer uma provocação nesse sentido. Uma provocação positiva aqui. Eu sei, tem a ver um pouco com geração ou não. Já te falo por quê. Exemplos aí práticos dentro de casa. Tenho 2 filhos. Cara, se eles não precisarem falar com ninguém,
Eles não querem falar com ninguém. Eles não pedem pizza pelo telefone. Eles não conseguem, pedem e não querem falar com ninguém. Aonde eles compram, onde eles interagem, se você pede para eles ligar para alguém, é desesperador. Então, só para trazer também um pouco, se essas gerações novas, elas já não têm uma nova questão cultural e comportamental envolvida nesse sistema. E vale para os três, tá, pessoal? Eu já tenho, meus filhos estão com 26 e 25, entreguei a idade aqui, né? De qualquer maneira, um beijo para vocês, criançada. Então, e aí, o Arthur estava falando disso e na hora me veio isso na cabeça, né? A questão da geração, porque assim, dependendo do que você está entregando, você está entregando para gerações diferentes. Então, você nem pode ter um atendimento totalmente automatizado, que é aquele adolescente, que o meu também é assim. Eu também tenho um de 15 que, quanto menos ele puder falar, melhor. É tudo, e tudo ele resolve rapidinho. Mas também tem, por exemplo, gerações talvez mais antigas. Então, quando a gente fala, por exemplo, vamos pedir pizza, né? Se o meu filho de 15 for pedir pizza, ele não vai fazer contato com ninguém. Se for a minha mãe pedindo pizza, provavelmente ela vai me matar falando isso aqui, né? Mas ela vai querer ligar, né? Ai, olha, eu quero sem cebola, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, são gerações diferentes. A gente tem que entender, primeiro, o que você integra. Sua persona é completamente geração X é uma coisa, é completamente geração Z é outra, né? Então, nem tanto ao céu e nem tanto à terra. A gente precisa ter um equilíbrio para você também não forçar uma segmentação de um cliente seu, né? Às vezes até já fidelizado, né? Ele fala, não, eu gosto daquela pizza, mas eu vou deixar de comprar porque agora ele só tem atendimento pelo celular ou lá pelo chatbot ou pelo... Eu não quero, eu quero ligar. Eu sou old school total, entendeu? Se me falarem da minha agenda, nossa senhora, tem uma agendinha de papel ali que quem tem 2 filhos sabe. Eu já levei um do futebol, que era pro futebol para natação, então tem que ter escrito, senão... Boa. Eu vou por outro caminho em prol da discussão. Eu acho que tem... Essa é a ideia. Tem um ponto aqui que não muda de geração para geração. Todo mundo gosta de ser bem tratado, todo mundo gosta de receber o produto que comprou, todo mundo gosta de se divertir, todo mundo gosta de se entreter, porque é muito importante entender essas variáveis de comportamento entre gerações, mas, ao mesmo tempo, a gente, enquanto empresa, a gente, enquanto negócios, volta e meia a gente cai no erro de achar que gerações específicas não consomem produtos específicos. Gerações específicas não estão em plataformas específicas. E a gente ouve muito isso lá no TikTok, por exemplo. Ah, o TikTok é uma plataforma para jovem. É verdade, cara. Eu tô no Orkut até hoje. Tá para voltar. Ouvi dizer que tá para voltar. Vou deixar um depoimento para você lá. Mas olha um dado legal. Hoje, mais de 50% da minha base ela é acima de 25 anos. Certo. Cerca de 10 a 15% da minha base é acima de 50 anos. A minha mãe usa mais TikTok do que eu uso. Então, por que também que eu vou ignorar esse público e partir da premissa que ele não está lá quando eu for montar a minha estratégia? Então, muitas vezes a gente acha que uma geração um pouco mais velha, uma geração diferente, ela não pode se adaptar à tecnologia, ela não pode gostar das mesmas coisas. E muitas vezes, nesse processo, a gente acaba abrindo mão de um público que está ali para consumir o meu produto da mesma forma. Super. Arthur, tem um comentário? Eu vou ficar meio em cima do muro, porque eu acho que essa pergunta ela é super filosófica. Eu acho que assim, a sociedade vai mudando seus hábitos no tempo de acordo com o que a tecnologia é disponível, né? Então, eu entendo a dificuldade de um jovem de 20 anos pegar um telefone para ligar para pedir uma pizza, sendo que ele pode pedir pelo iFood. Então, assim, eu acho que, lógico, o componente geracional ele tá alinhado a isso. Poxa, que hábitos estão sendo mudados no dia a dia decorrente das tecnologias que estão surgindo. Mas eu também tenho uma sensação de que a discussão geracional ela é sempre enviesada. A próxima geração sempre tem um problema que a nossa não teve. Entendeu? Então, assim, acho que... Eu peguei, na verdade, eu li um livro sobre isso que fala o contrário. Todas as gerações melhoraram em relação à anterior. Só que demora um pouco, às vezes, para ter essa percepção. Mas é só para... Mas a gente sempre tem essa sensação, né? Essa molecada de hoje... Né? Então, assim, eu acho que nessa discussão geracional, ela tem um pouco desse viés, assim. Eu queria... Por que eu forcei essa discussão, pessoal, aqui, e ela foi bem... trazendo para o lado pragmático? Porque, na minha visão, o que importa é a experiência. Certo? Se o usuário não quer ser atendido, não quer falar com ninguém, consegue comprar... trocar, receber em casa e ser bem atendido pela marca, vai estar satisfeito.
Agora, se esse usuário, independente, inclusive da geração, quiser falar com alguém, ele consiga falar com alguém, é importante. Então, a experiência que deveria mandar na jornada do cliente, que foi os 2 pontos que a gente comentou lá atrás. Perfeito. Então, foi só a provocação foi para... Pede pro time de marketing fazer esse corte. Então... Tem algumas perguntas e eu já queria passá-las aqui para vocês. É mesmo? Não dá tempo de fazer só mais. Eu fazer uma pergunta para esse trio maravilhoso aqui com a gente, que eu não poderia deixar de fazer. A gente falou de tendências, a gente falou de tecnologia, foi uma coisa muito importante. Mas como aproveitar uma coisa que a gente vê aqui na Serasa, que tem crescimentos homéricos de venda, que são olhar corretamente os calendários na hora de fazer as promoções? Como que a gente pega? Uma dica bem prática, né? Dia dos Pais, Black Friday. Como é que você consegue pegar esses calendários e se planejar para poder fazer as vendas melhores nesses momentos, tá? O que vocês acham? Bom, essa é uma pergunta também que os empresários de pequenos negócios estão sempre atrás do Sebrae, né, querendo saber qual calendário que eu uso, como é que eu faço para fazer um calendário, né? Eu achei esse calendário na internet, esse modelo, posso seguir? Então, eu sempre falo assim, na internet tem de tudo, né? Tem N calendários que você pode mesclar. O importante é que ele sirva para a sua realidade, para o seu negócio, né? Então, sim, busque referências, né? É importante para começar do zero, buscar referências, mas entender, por exemplo, as datas comemorativas, né? Que datas são especiais, de repente, para o teu negócio, né? Sei lá, vamos pegar um exemplo do doces, né? Então, uma pessoa que vende doces diferenciados, né? Então, tem o dia do, sei lá, dia do bombom, por exemplo, dia do pirulito. Não é um dia que vai estar num calendário, né? Mas para aquele negócio é um dia importante, né? Que de repente pode promover um produto dele, pode promover um tipo de pirulito, alguma coisa que ele, sei lá, um bombom, alguma coisa que essa empresa trabalha. Então, assim, é legal customizar e personalizar esses calendários para o teu negócio. E calendário é um ponto importante de um item muito maior que é planejamento. Excepcional. Né? Então, o que a gente precisa ter, na verdade, não é um calendário, a gente precisa ter um planejamento. Dentro desse planejamento, eu tenho que ter um objetivo, né? Então, o que eu quero atingir? Eu quero fazer aquisição de novos clientes, eu quero aumentar meu número de seguidores, eu quero direcionar para um aumento de uma venda de determinada solução ou produto. Então, primeiro, objetivo, né? Segundo, sim, tem um calendário de postagens, uma habitualidade. Então, eu vou postar semanalmente, de 2 em 2 dias, quinzenalmente, mensalmente, né? Canal. Então, qual é o canal adequado? É um vídeo? Uma foto? É um artigo, é uma enquete, o que eu vou postar que faz sentido para aquele tema que eu vou postar, né? E não menos importante, aliás, talvez mais importante, é a mensuração de tudo isso. Excepcional. Né? Então, é planejar, fazer e mensurar. Porque quem faz e não mede, perfeito, né, não excelente tem o ponto, resultado, né? Só fazendo um complemento também a esse ponto, porque hoje, mais do que você ter um calendário que você possa aproveitar essas datas sazonais, é exatamente esse ponto sobre constância que a Aline falou. Não adianta a gente só aproveitar as datas sazonais, fazer um post de Dia dos Pais e depois só fazer um lá no Natal. Entendi. Hoje, os dados que a gente tem nas últimas pesquisas que a gente fez mostram que clientes que fazem postagens pelo menos entre 3 a 5 vezes por semana, com constância, com frequência, eles têm resultados quase 80% maiores do que clientes que postam 15, 20 vezes, mas em períodos espaçados e sem constância. Então, olhar o calendário, entender as datas sazonais é importante, mas mais do que isso, montar sua estratégia constante é o que vai, de fato, drivar resultado. Boa. Aquele ditadozinho, quem não é visto não é lembrado, né? Aquele velho ditado, é bem por aí, né? Então, às vezes, você vai fazer um post promocional de Dia dos Pais, ok, mas faça um post educacional, informativo, sei lá, boa, né? Arthur? Eu, assim, assino embaixo do que meus colegas comentaram, acho que dando um ângulo diferente, assim, eu acredito que todo business tem um componente de sazonalidade. Perfeito. Cara, tem algum mês do ano que você vende mais, e se você for ver no ano contra ano, porra, maio tem sempre um pico de venda aqui, ou junho. Acho que tentar descobrir o que é essa sazonalidade pode ser um ponto interessante para você entender como que você compõe uma lógica de calendário. Então, assim, no meu caso, por exemplo,
a Black Friday, ela é um momento muito importante para os meus clientes, certo? Então, cara, eu anuncio a minha oferta de Black Friday 3, 4 meses antes. Que é para eu garantir que os meus clientes que estão entrando vão ter as suas estratégias de Black Friday. Então, acho que assim, e isso é uma visão empírica que você está tendo se você está mensurando, você está vendo. Então, acho que ter essa sacada, assim, porra, o seu business tem um componente de sazonalidade, como que você consegue amarrar ele com algum ponto de calendário? Super, pessoal. Não sei se nós temos tempo para pergunta ou não, né? Porque a gente está chegando ao final, mas a gente costuma responder todas elas depois, né? Como é que, se tiver alguma rápida... Usando o serviço, né? Então, por que não ir lá e utilizar um serviço e fazer uma sessão de podologia, né? E aí, não é ir lá relaxar na podologia, não é isso, né? Você está indo lá com um propósito. Então, você está indo lá olhar o equipamento, olhar equipamentos de proteção, se está usando, se não está usando, qual é a marca que ele usa, se é bom, se não é, se valeu a pena, como que é a higienização daquele lugar, né? Quantos clientes ele, por exemplo, ele agendou. Meu atendimento tem meia hora. Pô, então ele atende de meia hora. Quantos clientes ele atende por dia? Né? Então, assim, é uma série de informações, mesmo na prestação de serviço. Né? Utilize o serviço do teu concorrente e extraia dali o melhor. Né? O que ele faz de melhor, e eu falo assim, não é copiar só. Né? Quem copia faz igual. Uhum. Quem inova faz mais. Então, é fazer o que ele faz de bom e fazer além do que ele faz de bom. Perfeito. Mantenha seus amigos próximos e seus inimigos ainda mais próximos. Isso, é isso. E uma próxima pergunta é: minha empresa é de uma cidade pequena e tenho dificuldade grande em adquirir bons clientes pelo ramo digital. Estamos buscando migrar, trabalho com serviços financeiros. Podem falar sobre esse mercado? Serviços financeiros e como utilizar essas ferramentas de uma melhor forma? Hoje a gente tem cases muito legais de serviços financeiros lá no TikTok. Eu acho que o grande ponto aqui é muito mais sobre o entendimento do público e se necessariamente esse público ele está só lá e se a comunicação ela está certa. Acho que para esse caso específico tem toda uma análise do background que precisa ser feita. A comunicação está correta, a entrega da mensagem está de acordo com o que o público precisa. Assim, o legal dos serviços financeiros é que sempre tem público perto para isso. Você sempre tem alguém que vai necessitar daquele serviço em algum momento. Então, o que a gente geralmente diz é, se não está conseguindo falar com o público, não está conseguindo gerar resultado, provavelmente a mensagem que está sendo passada antes é a mensagem que ela não está de acordo com, de fato, a demanda desse público, o que esse público está querendo no momento. E aí, entender, que a primeira conversa que a gente teve, se o canal está correto, quem é a persona, como a gente vai se comunicar, é o passo para conseguir resolver isso. Bruno, uma dica para o pessoal de casa, para todos que estão nos vendo, né? Se o cara quer aprender mais, se aprofundar em como entender as suas dicas, como é que ele pode fazer? Bom, especificamente sobre o TikTok, a gente tem o TikTok Academy agora. Olha aí, ó. Então, hoje vocês conseguem acessar, a gente tem diversos cursos, a gente tem diversos treinamentos já disponíveis. Além disso, a gente também, assim como vocês, organiza diversos treinamentos online, ao vivo, que vocês se cadastrando na nossa plataforma do TikTok for Business, vocês conseguem ter acesso. Uma coisa importante, pessoal, para serviços financeiros é também entender o produto. Porque serviços financeiros ele resolve dores muito pragmáticas e dos clientes do outro lado. Então, comunicar um produto que não tenha sentido do outro lado, que o cliente não queira comprar, o conteúdo pode ser maravilhoso, a mensagem maravilhosa. Então, às vezes tem que também dar um passo atrás e entender qual o produto que tu está entregando a jornada dele. Com isso, pessoal, eu vou encerrar, vou agradecer demais a todos que nos assistiram e principalmente aos meus convidados que deram um show hoje aqui e fizeram essa final de manhã de hoje muito especial. Muito obrigado a vocês pela presença. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Espero que tenham gostado. Deixa eu deixar só um recadinho final. Primeiro, agradecer demais, que é uma delícia estar aqui sempre com vocês, e dizer que o Sebrae lançou um cupom especial para quem está assistindo a gente. Então, quem quiser saber mais, trabalhar consultorias lá com o Sebrae, nos procure no Sebrae de Osasco com o cupom Serasa Apresenta e vai ter um desconto especial. Show, hein? Fantástico. Um abraço a todos, pessoal.